vida da tua filha, da tua serva, que aqui está, Senhor, para anunciar a tua graça, o teu santo evangelho para nós nessa tarde, que o Senhor possa usá-la grandemente para falar aos nossos corações. E pedimos a tua intercessão, ó Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi horrível. Glória a Deus. Amém. Alguém não estava aqui na parte da manhã e chegou à tarde? Os atrasados, sejam muito bem-vindos. Aplaude aí a eles. Pode aplaudir. Então vocês vão ter que ouvir de novo. Meu nome é Gisele. Eu sou casada há 15 anos. Temos 3 filhos, Elisa de 14, Isabelle de 11, João Lucas de 5. Atualmente nós estamos morando em Uberlândia, Minas Gerais, e servimos ao Senhor no grupo de oração Ruá, na paróquia São Vicente de Paulo. E para mim é extremamente significativo estar nesse rebanhão, viu? Ano passado a Pataíma deu meio estranho assim algumas coisas, mas graças a Deus nós estamos aqui esse ano, amém? Pega comigo a palavra de Deus. Você que não tem a Sagrada Escritura, o Luciano e a Luciane financiam para você ali na livraria, viu? 20 vezes para você trazer a palavra. Carta de São Paulo aos Efésios, hoje é tudo Efésios, então não precisa nem fechar. Efésios 4:1. No Descobrimento do Brasil, 1500 a página. Efésios 4:1. Amém? Socorreu? Amém. A palavra de São Paulo vai trazer assim para nós. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamado. Que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade, solícitos em conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Palavra do Senhor. O tempo que nós vamos trabalhar nesse momento que foi proposto é família, meu maior patrimônio. Fala para quem está do seu lado assim, vai falar lá de casa. Nossa, ele não ouviu, vai falar lá de casa. Vai falar da nossa casa. São Paulo traz uma palavra aqui para nós, fala assim: vivei uma vida digna da vocação a qual foste chamado. A palavra vocação no latim, ela tem 3 designações. Ela é vocatio, que é quando Deus chama uma pessoa para um propósito específico. Então fala comigo, vocatio. Nossa, o latim de vocês está horrível. Vocatio. Isso, é quando Deus chama alguém para um propósito específico. Mas a palavra vocação também no latim é electio. Fala comigo, electio. Melhorando aí o latim, tem mais uma. Electio é quando Deus escolhe livremente alguém para cumprir o que ele chamou a fazer. Electio. Então é vocatio, electio. E a última palavra que também se refere à vocação é missio. Fala comigo, missio. Não é mício não, viu? É mício. O latim de vocês daqui a pouquinho, Escola Filhos de Maria, está no chão. Então, essas 3 palavras nos definem o que é uma vocação. Então, Deus chama, Deus elege e Deus dá uma missão para cumprir um propósito no mundo. São Tomás de Aquino vai dizer que a vocação é uma resposta ao amor de Deus. E passeando pela Sagrada Escritura, nós vamos ver que todas as vezes que Deus faz um chamado, uma eleição, uma missão, Ele tem 3 coisas que acompanham essa vocação.
Você vai falar comigo assim: Ele unge. Nossa, tá horrível. Faz com o dedão assim: Ele unge, Ele capacita e Ele cola em nós. Porque quando Deus chama, quando Ele tem uma vocação, Ele unge, Ele capacita e Ele caminha conosco. Ele não nos abandona. E a vida familiar é inerente à vida humana. Inerente, para aqueles que não sabem, é próprio da vida humana. Então todos nós nascemos para sermos família. Desde o Éden, quando Deus constitui a sua primeira família, ali Deus sonhou e preparou algo para que eu e você fôssemos famílias. E Ele deu uma missão, uma eleição e uma unção especial para vivermos como família. Em Abraão, Deus promete a bênção sobre todas as famílias. Então nós vamos entender na Sagrada Escritura que quando Deus levanta uma pessoa, é para aquele tempo, para aquele propósito, cumprir aquilo que Deus tem prometido para aquele lugar. Quando Deus chama Samuel, que é a resposta de oração da sua mãe, Ana ia todos os dias no templo e ela pedia a Deus a graça de ser uma mãe, de ser mãe, de gerar um filho, porque Ana nos ensina que Deus é aquele que escuta nossas orações, mas Ele quer saber o quanto eu e você confiamos na oração que nós estamos fazendo. Então Samuel é a resposta da oração de Ana. Então Deus levanta Samuel e diz a Sagrada Escritura, num tempo em que a palavra de Deus era rara, num tempo em que quase não se ouvia mais a voz de Deus, Eli já estava distante do coração de Deus. Então Samuel é levantado por Deus naquele tempo. Samuel é ele que unge o rei Davi, é ele que unge o rei Saul, é ele que unge o rei Davi, e ele vai cumprindo o propósito que Deus fez na vida dele. E existe um trecho ali na Sagrada Escritura que diz que Samuel crescia e o Senhor estava com ele, porque quando Deus chama, Ele unge, Ele capacita e Ele cola em nós. Grava isso. Ele caminha conosco. Deus levanta Josué, eu falei de Josué mais cedo, Moisés morre, Deus levanta Josué para um propósito, e qual era? Introduzir o povo de Israel na terra prometida. Então Deus levanta Josué, Ele unge Josué, Ele capacita Josué para entrar na terra prometida, e Ele diz na palavra, se você ler o livro de Josué, lá no início vai dizer: eis que estarei contigo todos os dias, porque o nosso Deus, tudo que Ele faz tem raiz, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, Ele não é de jogar as coisas ao vento. Ele levanta alguém, um profeta para aquele tempo, porque há um propósito para aquele lugar. E Deus está levantando nessa tarde de hoje famílias que vão entender o seu lugar, famílias que vão entender o propósito. Ele unge, Ele capacita e Ele caminha conosco para aquilo que Deus tem para você como família. Então você jovem, Deus tem um propósito para você na sua casa. Deus tem um propósito para você, vovó e vovô, na sua casa. Deus tem um propósito para você, família, na sua casa. Porque tudo que Ele faz tem raiz e tem um propósito a ser alcançado. Só que nós vamos entender a partir do Salmo 126, que vai dizer assim para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que as constroem. Por isso que São Paulo vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser aquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Não existe, grava isso igreja, não existe família que cumpre propósito, que vive a eleição, que vive a missão, sem o fundamento chamado Jesus Cristo. Não existe. Porque é Ele quem sonhou com aquilo que você traz, e você chegou aqui sendo família. Você chegou aqui com o propósito de mudar alguma coisa na sua casa, ou até você. Talvez a tranqueira da sua casa é até você, né? Amém que você está aqui, louvado seja Deus. Esse fundamento que Deus planta agora, nós vamos entender na Sagrada Escritura que Jesus entra em 12 casas, diz o Novo Testamento. Ele relata que Jesus entra em média em 12 casas.
E o número 12 na Sagrada Escritura é o número da completude, da totalidade. Porque aonde Jesus entra, nunca mais as coisas serão as mesmas. Aonde Jesus entra, a vida financeira se ajusta, não porque Ele é o Deus da prosperidade e vai dar tudo aquilo que a gente quer. É porque nós aprendemos a confiar no Deus que tudo provê. Aonde Jesus entrou na carta de Marta e Maria, e Ele colocou Marta e Maria no seu devido lugar. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos rezar. Nós precisamos rezar, mas nós precisamos trabalhar. Jesus entra na casa de Zaqueu. E Zaqueu entende o lugar dele. E Jesus precisa hoje ter um lugar de privilégio na minha casa e na sua casa. Porque enquanto eu e você não entendermos que Ele é o dono daquilo que eu e você chamamos de família, as coisas vão continuar uma zona lá na sua casa e na minha casa. Quando Jesus entra na casa dos fariseus, eles também tiveram o privilégio de ter Jesus na casa deles. Só que quando ele entra na casa dos fariseus, e tantas vezes os fariseus vão colocando Jesus à prova, Jesus sempre vai dando a eles a oportunidade de conhecer o reino dos céus. Só que a escolha de permitir que o reino dos céus se instale é daquele lugar. E os fariseus por muitas vezes não aceitaram a instalação do reino dos céus naquele lugar. Porque a minha casa e a sua casa precisa ser um lugar da explosão da vontade de Deus acontecendo. A minha casa e a sua casa precisa ser um lugar onde as pessoas entram e falam, tem algo diferente aqui. Só que nós vivemos num tempo de constituição familiar. Daqui a pouquinho eu caio nesse fio. Nós vivemos num tempo de constituição familiar em que nós falamos muito e ouvimos pouco. Quantas vezes você, jovem, teve a paciência de ouvir a sua mãe contar as histórias dela lá de 1900 e bolinha? Que ela já contou 1559 vezes. Quando estava grávida de você, né? Aí a mãe sempre conta quando a gente vai fazer aniversário. Quando eu estava grávida de você, e aí eu falei, não é, mãe? Você sempre fala isso. Eu fazia isso. Mas aí você não tem mais paciência de ouvir. Aí você fala, véia, deixa isso pra lá, tô cansada de ouvir. Porque a nossa casa precisa ser um lugar muito mais de escuta do que fala. Muito mais de entender a dor e o sofrimento do outro, do que essa ilha que nós vamos formando dentro das nossas casas. Porque quando Ele nos constituiu como família, Ele prometeu que todas as bênçãos seriam derramadas sobre a nossa casa. E eu não aceito viver com menos do que a bênção que o Deus tem para a minha casa. Nós não podemos aceitar. A nossa casa precisa ser um lugar de moldar o nosso caráter. Parar com as mentirinhas. A mulher compra uma roupa nova, escondida. E aí o marido fala, nossa amor, é novo? Não, tá vendo? Você nem me repara. Ainda briga com o homem. Você nem me repara, a roupa é nova, e ela está mentindo. E aí o homem se passa ainda do que distraído, né? Por quê? Porque nós vamos nas pequenas coisas dentro da nossa casa. Nós vamos minando a bênção que Deus tem para a nossa casa. Nós vamos minando e nós vamos moldando o nosso caráter. É lugar de ser corrigido. É lugar, esposa, de ser corrigida. É você que fala igual uma matraca velha. Eu amo essa comparação, igual goteira em casa. Fala o tempo todo e não ouve o seu filho, a sua filha. Quantas vezes nós precisamos sentar e ouvir a história dos meninos. Tem tanta coisa para fazer. E aí os meninos têm que contar as histórias da escola. E aí eu preciso sentar e parar e ouvir o que as crianças têm a dizer. Porque quantas vezes nós desqualificamos o que o outro está trazendo para nós. Nós colocamos o grau de importância. Isso aqui é importante, isso aqui não é importante. E às vezes não é importante para você, mas para o outro é. Para o outro é importante. E quando o nosso tema é família, meu maior patrimônio, eu e você precisamos nos perguntar quanto nós temos investido na nossa casa.
O quanto nós temos investido em ser um lugar em que Deus ungiu, em que Deus levantou homens e mulheres santos. Ei, não é porque alguma coisa deu errada que Deus mudou o projeto. Porque Ele é especialista em adaptar projetos. Às vezes o casamento não deu certo. Mas Deus tem um jeito de consertar aquilo que não deu certo. Às vezes você foi abandonado, o pai, a mãe foi embora, não deu certo. Mas Deus tem um jeito de trabalhar em você sendo família. Então a família é esse lugar de aprender a acolher a dor do outro, de celebrar as conquistas. Quantas vezes o marido chega em casa e fala assim: hoje eu consegui consertar aquela máquina que eu estava um tempão tentando. E você, mulher, falou assim: é mesmo? Porque nós não celebramos a conquista do outro. Agora se ele fala assim: hoje eu recebi aumento, oba! Né? Aí celebra porque você tem interesse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus nos chama a ser família, é entender e aprender a colaborar e a festejar a conquista do outro. Nós vamos fazendo com que, minando as forças das pessoas que convivem conosco. Como nós somos carinhosos e agradáveis, a paz de Jesus dentro da igreja e dentro de casa é um cavalo. Desculpa os cavalos. Desculpa o cavalo. Vou pedir desculpa aí. Nessa tarde, o que o Senhor deseja para mim e para você é olhar para dentro da nossa casa, sair do ambiente daquilo que nós trazemos. E a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Nossa, o marido dela deu um presente, você não me deu nada. Nós precisamos olhar e enxergar o quanto Deus tem uma bênção para a sua casa. O quanto seu marido às vezes ainda não está ajustadinho, mas tem jeito de ficar ajustadinho. Tem jeito de consertar. Porque São Paulo está dizendo assim para nós: que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamado. Deus está falando de dignidade. Deus está falando de um lugar próprio, de explodir, de brotar aquilo que é a vontade dEle. E muitas vezes, na maioria das vezes, quase 99%, a vontade de Deus não está alinhada com a nossa. E o que nós temos que fazer? Nos humilhar. Por isso que São Paulo vai dizer assim: com toda a humildade e amabilidade. Quantos casais nós atendemos e a mulher fala assim: não, porque lá em casa, se acontece alguma coisa, ele emburra, fecha a porta do quarto, bate a porta e não fala mais com ninguém. Aí é uma semana para ele voltar a falar com a gente dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você: é próprio do adulto o matrimônio, é só do adulto no nosso tempo. E é próprio da criança emburrar e fazer birra. Então, se o adulto casou e ainda se comporta como uma criança, é preciso buscar uma maturidade. Porque é próprio do adulto o diálogo. É próprio do adulto falar: não gostei, vamos mudar. É próprio do adulto deixar a birrinha da infância e eu não falo mais, estou de mal, né? Belém, Belém, nunca mais estou de bem. E aí a gente vai criando um monte de entulho dentro da nossa casa. A gente vai criando entulho, e daqui a pouquinho a gente precisa pedir socorro, porque nós mesmos vamos colocando os entulhos dentro da nossa casa. Hoje eu não abraço, hoje eu não dou um beijo, hoje eu não boto no colo, hoje eu não dou um cheiro na mulher porque não me agradou, hoje o papai falou demais, deixa esse velho para lá, não quero saber dele. E nós vamos acumulando. Deixa eu dizer, família é um lugar de concordância. Família é um lugar de concordância. Por isso que Jesus vai dizer assim: se 2 ou mais se unirem para pedir, seja o que for, eu vos concederei. E deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Se você namora, e você quer casar na igreja, e o bendito está falando aí: não, a gente junta, depois a gente casa. Sai fora! Sai fora. Já não tem mais concordância. Já não tem. Se você sonha em ter filhos e ele está falando assim: não, eu quero ter pet.
Sai fora, porque não há mais concordância. Se você fala assim, eu só quero casar quando a gente tiver a nossa casa, quando a gente puder ter o nosso cantinho. Não, a gente mora nos fundos da casa da mamãe. Sai fora, não tem mais concordância. Se você quer ir para missa, ele quer ir para o motel, sai fora, porque não tem mais concordância. Quantos casais brigam até para decidir qual pizzaria vai? Não, mas eu quero ir naquela, não, eu quero ir nessa. Não consegue se ajustar nem na pizzaria que vai. Entra no carro entra no carro e vai botar a música. Aí a mulher bota assim, tu és o centro. Aí o marido não quer ouvir essa. O marido quer ouvir assim, ó, nós vai descer, O marido quer para outro nível. Mas a mulher quer o centro. Os jovens eu não vou falar porque eu nem sei qual é o hit do momento. Esqueci de pedir minha filha. Mas é aquela que vocês querem ouvir. Não há concordância nem na música do carro. Vai descer direto para o inferno, desculpa aí. Porque é um lugar onde se dois orarem, Deus vai ouvir a sua oração. Quando nós não alcançamos as graças dentro da nossa casa, é porque não há concordância. Entre você mãe, entre você filho, entre você pai, entre você mãe. É preciso colocar concordância. É preciso cumplicidade. É preciso cumplicidade. Deixa eu contar um fato para vocês. Eu vinha para cá, foi uma viagem super tranquila. O avião deu uma turbulência. E aí tinha um casal de idoso atrás de mim. E aí, escuta essa. Eu falei assim, deve ser mentira, né? Mas vamos lá. Aí tinha um casal de idoso, e eu estou ouvindo eles conversar. Aí o avião passou por uma turbulência um pouco mais agitada. Turbulência é quando passa na nuvem e o avião treme assim, né? E aí o senhor, o vovozinho falou assim, nossa, bem, o avião tá tremendo. Aí ela falou assim, não, meu bem, é só o asfalto que não tá muito bom. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fiz assim, né, deve tá brincando. Mas aí não acabou a feira. Aí quando nós íamos pousar, o avião fez de pousar e arremeteu. É quando não dá para o avião, o piloto não consegue. Eu falei, hoje eu vejo o céu, Nossa Senhora me espera que hoje eu chego lá. Aí o avião arremeteu. Quando o avião arremeteu, a veinha falou assim, meu Deus do céu, será que o sinal estava fechado e ele não viu? Eu falei, não, ela está brincando, não é possível. Aí eu olhei para trás assim, ela plena, toda plena falando, ela estava falando, sério? É cumplicidade. Pois é, meu bem, pode ser. Há uma cumplicidade do casal, as fantasias da cabeça dela. Nós não fantasiamos, não brincamos mais em casa. Há um peso dentro da nossa casa. Só tem problema. Quantas vezes você tem rido dentro de casa? Rido do outro que fez coisa errada. Ao invés de sair gritando, brincando. Talvez está na hora de você mudar algumas companhias dentro da sua casa. Talvez está na hora de você largar aqueles amigos tranqueira lá do baba. Dá uma trocada, aqueles amigos que só falam palavrão. E aí você chega em casa e solta um palavrão daquele. Aí seu menino de 5 anos fala e você, menino, onde você aprendeu isso? Com você, papai. Está na hora de trocar. Deixa eu dizer, essa concordância que Deus sonha, é na cumplicidade que Deus vai fazendo entre esposos, entre filhos, onde as coisas não estão bem, e aí nós vamos nos ajudando um ao outro. Nós vamos entendendo o nosso lugar. A Gisele só pode estar aqui pregando, cumprindo a missão dela, porque o Fábio está lá em Uberlândia cumprindo a missão dele de cuidar dos 3. Senão eu não posso vir. Se o Fábio não pudesse cuidar das crianças, ele fala, eu não vou cuidar, eu não poderia vir. É concordância naquilo que o Senhor tem sonhado para a sua casa. Quando eu falei de amigos tranqueira, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou começar hoje e termino terça. Era para eu estar aqui no ano passado. Mas o Fábio foi diagnosticado com câncer no pâncreas. E ele tinha cirurgia, era no dia 27 de janeiro. E a cirurgia, foram 7 horas de cirurgia. O Fábio está meio remendado por dentro assim. Tem uma ligação direta ali que o médico fez.
E aí até na sexta ele saiu do hospital. E na segunda-feira o Fábio teve que voltar para o hospital. A pressão dele foi para 7. E aí 7/8, sei lá. E aí as situações foram se complicando. Eu vou continuar isso que eu estou falando com vocês na terça-feira. E aí nós fomos, nesse processo que nós vamos vivendo, eu conto detalhes depois, nesse processo que nós fomos vivendo, eu e o Fábio, a gente serve ao Senhor desde o nosso tempo de namoro. Nós namoramos 4 anos e 7 meses, 8 meses, me enrolou, viu? Me enrolou. 4 anos e 8 meses, nós vivemos 4 anos e 8 meses na castidade. Nós servíamos, era do Ministério Jovem, nós íamos, era do Espírito Santo, rodamos toda a diocese, nós fomos construindo amigos. E por onde nós fomos passando, Deus foi nos dando muitos amigos. E quando o Fábio piorou no hospital, o que nos sustentou foram os amigos. Os amigos não de boteco. Os amigos que sempre dobraram o joelho conosco. Os amigos que sempre oraram conosco. O que nos sustentou foi construir um lar onde nós temos pessoas que conhecem a nossa realidade e rezam e sofrem conosco. Então talvez está na hora de você fechar a porta e fechar aquele boteco que você tem dentro da sua casa e construir um altar de Jesus Cristo dentro da sua casa. Está na hora de você dar colo para o seu filho. Está na hora de você dar colo para a sua filha. Porque senão o malandrinho lá da rua vai dar o colo. Vai dar o carinho que você não dá. Está na hora de você colocar o seu pai e a sua mãe no colo e dizer para eles o quanto eles são importantes para você. Queridos, é um projeto de Deus para a sua casa. Para de viver mendigando uma família que não deu certo, porque há um projeto de família restaurada para a sua casa. E em todo o tempo que o Fábio esteve no hospital, eu não dava conta nem de responder as mensagens. A coisa que eu mais ouvia no WhatsApp, entre áudio e mensagens, ela: aguenta firme, Gisele, vai passar. E ele estava na UTI, eu não podia ir muito lá. E sempre que eu podia entrar, eu falava com ele: eu não dou conta das mensagens, mas tem muita gente conosco. Tem muita gente conosco. Porque o Fábio e a Gisele são bons? Não, porque nós escolhemos em quem é o fundamento da nossa casa. E aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha não afundam. E se talvez até hoje sua casa foi construída sobre brigas, sobre desentendimentos, sobre briga de herança, sobre traição, sobre aqueles amigos e amigas que chegam lá para ficar olhando para o seu marido bonitão e você está achando que está bombando, levando as amigas lá. O que Deus está chamando hoje, igreja, Deus grita, o céu grita por mim, por você, levantarmos o estandarte de famílias. Eu bato no peito e eu luto pela minha casa. O quanto você tem lutado pela sua casa, o quanto você tem lutado pelos seus filhos. Mas talvez você tenha falado assim: nossa, Gisele, eu tenho lutado, eu estou insistindo, tem anos que eu estou insistindo com esse traste desse homem. Só existe escuta isso, só existe uma maneira das famílias vencerem. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a ter a coragem de fazer um grande clamor pela sua casa hoje. Talvez você veio para cá para orar pelo seu filho. Você veio para cá para orar por as coisas que estão ruins na sua casa. Eu tenho convicção
de pessoas que vieram para cá desesperadas pela realidade que está na sua casa. Mas só tem um jeito de vencer. Só tem uma maneira de vencer os ataques que a sua família tem sofrido. Os ataques que tem entrado, e muitas vezes é você que tem aberto as portas para entrar. Com as séries que você escuta, permite entrar na sua casa. Com excesso de tela que consegue lá, domina as ilhas que nós vamos construindo na nossa casa. Jovem, quanto tempo você não ouve mais seu pai, porque a tela tem tomado o seu tempo? E aí você fica tentando esconder as ausências do seu pai, da sua mãe na tela. Mas Deus está chamando a levantar um exército neste lugar. A cidade de Teixeira de Freitas tem uma potência de famílias para gerar céu neste lugar. Gerar santidade, meninos e meninas santos, jovens, casais santos que levantam a bandeira de famílias que acreditam no céu. O lugar, o meio que Deus vai utilizar para você ir para o céu é a sua casa. É a sua casa. O único jeito de vencer. E eu quero convidar, se você desejar, é claro, se colocar no meio dos corredores, por favor. Nós vamos nos colocar nos corredores. Isso. Pode vir aqui para frente, se desejar. Pode vir. Isso. E eu quero convidar você, o único jeito de ver as situações de briga restauradas dentro da sua casa, de ver o seu pai e a sua mãe vivendo bem, o único jeito de consertar a sua vida financeira, o único jeito de vencer o seu vício no pecado, o único jeito de ver a sua casa restaurada, só tem um único jeito, são famílias de joelho. Eu quero convidar você a se ajoelhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As famílias, a vitória da sua casa passa pelos joelhos dobrados diante de Jesus. A vitória da sua casa passa de homens e mulheres que entendem que sem Ele nós não podemos nada. Ele é o dono, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Não há vitória, não há perdão, não há reconciliação se eu e você não nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos que Ele pode, que Ele é o dono, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Não existe outro meio da vitória chegar na sua casa. Ah, Gisele, mas eu rezo há tanto tempo. Tá tudo bem. Mônica rezou 30 anos. Tá tudo bem. O que Deus quer é forjar o teu coração. O que Deus quer é forjar em você a certeza da vitória. Você que já está cansada de rezar, você que já está cansado de clamar pela sua casa, receba em nome de Jesus uma unção, uma vitória de Deus, um ânimo novo sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Eu quero convidar você ajoelhada a erguer os seus braços. E nós vamos clamar nessa hora que do alto dos céus o Senhor abra as comportas nessa hora para restaurar as nossas casas, para restaurar as nossas famílias, para libertar famílias de Teixeira de Freitas. Que o Senhor nessa hora seja generoso. Olha para as tuas famílias, olha, Senhor, para as nossas casas, olha, Senhor, para as enfermidades, para as dores das nossas famílias. Ora agora, Senhor, eu quero convidar você, ora pela sua casa, clama um milagre pela sua casa, clama a restauração da sua casa. Investe a sua vida, investe a sua vida na sua família. Oh, Shiralakandaralabarie. Ora igreja, Shiralakandaralabarie. Restaura minha casa, Jesus. Restaura a nossa
nossa casa, Senhor. Traz conversão, traz perdão. Oh, Shiralakandara Lavari Elala. Oh, Yalavari Elalari Elalari Elala. Liberta a nossa casa de toda mentira. Liberta a nossa casa de toda disputa. Disputa entre mães e filhas. Liberta nossas casas, Senhor, de toda prostituição, de toda pornografia. Liberta nossa casa de toda violência física. Liberta de todo ódio plantado na nossa casa. Liberta tuas famílias, Senhor. Nós clamamos nessa hora. Liberta as tuas famílias, Senhor. Ora pela sua casa. Ora pela sua vida financeira. Ora, pede um milagre. Pede um milagre. Pede um milagre. Oh, Shiralakandara Lavarie. Pede, creia. Ele libera sobre este lugar uma unção de cura. Ele libera sobre este lugar uma libertação. Oh, Shiralakandara Lavarie. Oh, Rialalaria Lala. Oh, Rialalaria Lala. A imagem que o Senhor me dá é de pessoas como que perdendo o fôlego. Você está perdendo o ar. Você já perdeu as forças. Você veio para esse rebanhão desacreditando de que Deus poderia fazer algo. Você veio porque não tinha para onde ir. Deixa eu dizer para você, você não veio porque não tinha para onde ir. Você veio porque o Deus Todo-Poderoso vai realizar na tua casa hoje o que você tem clamado há tanto tempo. Liberta, Senhor. Liberta as nossas famílias. Casas trincadas. Casas com paredes trincadas. Relacionamentos rompidos. Liberta agora, Senhor. Medo de ficar sozinho em casa. Medo dos filhos casarem. Medo, tanto medo, Senhor, no nosso meio. Liberta, Senhor, todo medo que se encontra neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, expulsa deste lugar todo espírito de medo. Ó Shiralakandara Labariela lá. Ó Rialakandara Labariela lá. Ó Rialalaria lá. Liberta, Senhor. Restaura a nossa casa. Restaura as nossas casas, Jesus. Restaura mulheres destruídas, Senhor. Oh, Shiralakandara Labariela. Um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem vences em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família. Vai se colocando de pé. Mas pode continuar aqui, por favor. Ergue os seus braços. E por mais que difícil estiver, não penses em desistir. Não abandones a tua família. Ela precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Tua família, o amor vencerá.
Santa Família de Nazaré. A tua também será, se tiveres fé. Ergue os seus braços e consagra a Sagrada Família. Canta, igreja. Minha família, entrega para Jesus e Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Só igreja, canta. Maria e José. Minha família. Mais forte, igreja. Jesus, Maria e José. Maria e José. Minha família, vossa. Mais uma vez, Jesus, Maria. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Ergue os seus braços. Eu quero te convidar agora. A Sagrada Família entendeu a vocação. A Sagrada Família entendeu o propósito. Eu quero convidar você a pedir a ajuda da Sagrada Família. Você como esposa, como esposo. Eu quero convidar você a falar: Sagrada Família, mãezinha, Virgem Santíssima, me ajuda a ser uma boa esposa. Me ajuda a ser uma boa esposa, uma boa mãe. Quantas mulheres impacientes com os filhos. Coloca a sua impaciência agora diante da Virgem Maria e fala: mãe, socorre a minha impaciência. Vem em socorro, mãe, a minha dificuldade de lidar com os meus filhos. Homens, coloca agora para São José a sua dificuldade de se relacionar com o seu filho, a sua dificuldade de acolher o seu filho, de acolher a sua esposa. Coloca agora. Você jovem, coloca os relacionamentos truncados dentro da sua casa diante de Jesus. Ergue os teus braços para o altar do Senhor. E nós vamos cantar mais uma vez, entregando a Sagrada Família. A nossa casa pertence à Sagrada Família de Nazaré. Fala isso comigo: a minha casa pertence à Sagrada Família de Nazaré. Canta isso, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Canta, igreja. Minha família, vossa é. Mais forte. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Aleluia. Jesus, Canta. Maria e José. Minha família, vossa é. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. A imagem que o Senhor me dá é da Sagrada Família passando com uns cestos no meio de nós, recolhendo os pedidos que você trouxe. A Sagrada Família levando agora o pedido de milagre, de restauração, de cura, de reconciliação, o desejo de perdão. É isso que a Sagrada Família está passando agora. E ela está levando ao céu o seu pedido, o seu impossível. Ela está levando aquilo que não deu certo para reconstruir a sua casa, para reconstruir os vínculos na sua casa. Oh, Shira la candara la marie, Oria la candara la marie, la marie la la, Oria la candara la marie, la marie. Silencie o seu coração agora. Vai silenciando. Pessoas no meio de nós que têm sofrido desmaios constantes, convulsões. Jesus está tocando agora. Jesus está curando e libertando agora dessa enfermidade. Pessoas que têm sofrido no meio de nós de dores nas juntas, fibromialgia. O Senhor está tocando agora
Toma posse agora da cura do Senhor, porque o Senhor está te curando, porque você liberou o perdão sobre aquela pessoa que te feriu. Oh, a imagem que o Senhor me dá é de um bebê conforto. E o Senhor falou isso mais cedo e Ele traz novamente. Você que sonha com a maternidade, o Senhor me mostra um bebê dentro do bebê conforto. Ele vai te dar a graça da maternidade. Toma posse disso em nome de Jesus. Pessoas que têm sofrido com brigas por um pedaço de terra no fundo do seu quintal. O Senhor está dizendo para você: abre a mão disso. O que eu tenho para você é muito mais do que 100 metros quadrados. Ergue os teus braços. Você, esposa que tem sofrido com um marido fechado, ele não se abre para a graça de Deus. A imagem que o Senhor me dá é como quando a gente vai andando no mato assim, ele vai se abrindo. À medida que nós vamos andando, ele vai se abrindo. É isso que o Senhor está fazendo, Ele está abrindo o caminho. Tenha paciência, esposa, tenha paciência e permaneça, porque a permanência é o lugar do milagre. A permanência é o lugar do milagre. A permanência é o lugar do milagre. Não desista do seu, não desista dos seus, não desista da sua casa, porque Ele tem a fazer na sua casa. Coloca a mão no teu coração e canta isso: Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Consagra a sua casa, a Sagrada Família. Consagra a sua casa. Jesus, Maria e José, minha família. Ergue a sua mão em direção à sua casa. Ergue a sua mão em direção à sua casa. Isso. Consagra lá. Aquele ambiente. Consagra. Jesus, Maria e José, é sua. Minha família, vossa. A minha casa é da Sagrada Família. Abençoai a minha casa. Cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. A sua missão ao sair desse rebanhão hoje é ligar para quem você não fala há tanto tempo e pedir perdão. A sua missão é abraçar quem está aqui e você está brigado com essa pessoa. A reconstrução começa com um passo. Não espera o céu se abrir. O mar se abre com um cajado posto no mar. É tempo de recomeçar, famílias. É tempo de abraçar e dizer: eu luto pela minha casa até a morte, até o martírio. Amém? Amém. Aplaude a Jesus e a Sagrada Família. Aplaude a sua casa. Ela é lugar de bênção, ela é lugar de milagre, ela é lugar de cura. Aplaude a sua casa. Aplaude. Abençoai a minha casa. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha